A Tragédia de Otelo, de Shakespeare, uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos. Mas e se a gente olhasse para ela não como a história da queda de um homem falho, mas sim como um complexo quebra-cabeça psicológico? É exatamente isso que faremos aqui. Uma investigação para entender como uma mente pode ser sistematicamente desmontada. E essa é a grande questão, não é? Como é que um herói se transforma num monstro? Vamos usar as ferramentas da ciência do comportamento para investigar passo a passo a metamorfose de Otelo. A gente vai ver como ele foi de um nobre general a um assassino. Muito bem, vamos começar essa análise. E para entender a queda, a gente precisa primeiro entender a altura, certo? Quem era o Otelo antes de tudo desmoronar? Porque, olha, ele não era um homem qualquer. Ele era um verdadeiro herói. E a base para a gente entender essa construção toda está num conceito chamado comportamento operante. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é super simples. É basicamente a forma como aprendemos com os resultados das nossas ações. Pensa assim, se a gente faz algo e o resultado é bom, a chance de fazermos aquilo de novo aumenta. Simples assim. E a vida do Otelo, até então, era uma longa história de reforços positivos. Sua liderança no campo de batalha, sua eloquência, sua confiança, seu senso de honra, tudo isso era constantemente recompensado com vitórias, com um respeito. Foi isso que construiu, tijolo por tijolo, o homem que a gente vê no início da peça. Essas recompensas, aliás, têm um nome. São os reforçadores sociais positivos. Coisas como o elogio, respeito, afeto. Sabe, a gente pode pensar neles como a moeda de troca da sociedade. Aquilo que vai moldando quem a gente se torna. No caso do Otelo, 2 desses reforçadores eram simplesmente os pilares que sustentavam toda a sua identidade heróica. De um lado, o imenso respeito que ele tinha do Senado de Veneza. E do outro, claro, o amor profundo e a admiração de Desdémona. Se você tira esses 2 pilares, bom, aí a estrutura toda começa a balançar. E agora que a gente avança para ver como esse colapso acontece. É aqui que entra em cena o Iago. Mas veja bem, ele não é apenas um vilão. Ele age como um verdadeiro engenheiro comportamental, pronto para metodicamente demolir a mente do Otelo. E a principal ferramenta do Iago nessa demolição é o chamado condicionamento respondente, ou como é mais conhecido, pavloviano. A gente está falando daquele aprendizado que é involuntário, automático. Sabe quando o coração dispara com um barulho no escuro, mesmo sabendo que não é nada? É exatamente esse tipo de reação que o Iago vai explorar. E a fórmula dele é genial de um jeito perverso. Olha só, ele pega um objeto neutro, o lenço da Desdémona, e começa a associá-lo repetidamente ao veneno das suas mentiras sobre traição. Com o tempo, o cérebro do Otelo faz a ligação. O simples lenço passa a disparar nele a mesma raiva e a mesma dor que as histórias de traição provocavam. Isso é brilhante para ilustrar uma coisa. As reações físicas extremas do Otelo, como a fúria, o suor, até as convulsões, não são sinais de loucura. São respostas emocionais condicionadas. Reações involuntárias do corpo dele aos gatilhos que o Iago cuidadosamente plantou no ambiente. O processo para transformar o lenço numa arma foi metódico. Primeiro, Iago sabia o valor sentimental do objeto. Depois, ele cria a associação, plantando o lenço com o Cássio. O terceiro passo é o crucial. Ele arma a situação para o Otelo ver o Cássio com o lenço. E pronto. O símbolo de amor vira, na mente condicionada do Otelo, a prova irrefutável da traição. Isso tudo nos leva, infelizmente, ao ato final e terrível. Por que Otelo mata Desdémona? A análise comportamental revela que não foi por um único motivo. Foi por uma combinação poderosa de 2 funções diferentes. Por um lado, o assassinato é um ato de fuga. O sofrimento psicológico do Otelo é tão grande que matar Desdémona parece a única maneira de acabar com a própria dor. Por outro lado, ele enxerga o que faz como um ato de justiça distorcida, uma punição pelo crime que ele tem certeza que ela cometeu. E essa citação da própria peça captura essa segunda motivação perfeitamente. Ele não está agindo só por raiva, mas por um senso de honra completamente distorcido, acreditando que está impedindo um mal futuro. E agora, vamos para o clímax. O momento em que todo o castelo de cartas construído por Iago finalmente desmorona, e a verdade vem à tona com uma força avassaladora. A sequência aqui é rápida e brutal. Ele a mata, convencido da culpa dela. Logo em seguida, Emília revela a verdade. De repente, a prova que alimentava a raiva dele desaparece e, no fim, dominado por uma culpa insuportável, ele tira a própria vida.
O que acontece quando a verdade é revelada, em termos comportamentais, chama-se extinção. A base para todo o comportamento recente dele, que era a crença na infidelidade, foi removida. Sem esse reforço, o comportamento agressivo simplesmente se apaga. Mas no lugar da raiva, surge algo muito pior. A verdade não o liberta. Ela se torna a punição final. A realização do que ele fez, de ter assassinado sua esposa inocente, é um peso psicológico de uma magnitude insuportável. E diante dessa dor esmagadora, ele vê apenas uma saída. O suicídio dele não é um ato de covardia, mas a última e desesperada tentativa de escapar de um estado mental do qual, para ele, não havia outra fuga. Então, depois de toda essa análise, a gente volta à nossa pergunta original. Afinal, Otelo foi um homem ou um monstro? A conclusão dessa análise comportamental é bem clara. A tragédia de Otelo não é a história de um homem mau. É a história de um homem bom cujo comportamento foi metodicamente desconstruído e refeito por um ambiente tóxico, habilmente manipulado por Iago. Isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. A mente de Otelo foi, de certa forma, sequestrada pelo ambiente em que ele vivia. O que nos força a perguntar o quão suscetíveis nós somos à influência dos nossos próprios ambientes, das informações que consumimos e das pessoas com quem interagimos. É algo para se pensar.